assunto é a importância do trabalho leigo na igreja. E eu coloquei um subtema, porque o que nós vamos fazer inicialmente é trabalhar um pouco essa questão do que quer dizer leigo, não é? Que nos parece uma terminologia inadequada para aquilo que efetivamente cada homem e cada mulher representa na vida da igreja. E por isso eu não quis descaracterizar o tema, né? Aí ficou lá, a importância do trabalho leigo na igreja. Subtítulo: o leigo no plano de Deus. Mas sempre que eu me lembrei, coloquei leigo entre aspas. Para dizer que é assim que se fala, mas não é assim que a gente deve entender. Porque o leigo é muito mais, o leigo entre aspas, né? Bom, aparece aí. É muito mais do que o leigo do ministério da igreja. Amém? Amém. Deu para entender já um pouco isso? Então, está aí, está vendo? A importância do trabalho leigo na igreja. Os leigos no plano de Deus. É por aí que nós vamos caminhar. O primeiro enfoque, você não está usando aquele meu pendrive, né? Só porque é questão do título. Dá para ler o título lá em cima? Em amarelo? Não dá? Você não achou que está nada? Dá para trocar rapidinho? Você abre Slides. Aí cadê esse? O pessoal deve. Tentativa de quebrar paradigma em relação ao uso dessa terminologia, no sentido de mostrar que a palavra leigo, dentro do campo religioso, como nós usamos dentro da igreja, ela pode ser substituída dentro de um princípio muito mais rico, muito mais produtivo para o nosso ministério e para a missão da igreja. A primeira coisa que nós queremos mostrar é que Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Nada dentro da estrutura do judaísmo. Está claro? Que ele não foi sacerdote do judaísmo, que era a religião praticada na época pelos judeus. Ele não foi profeta dentro dessa concepção dos judeus. Nem foi rei, nem na concepção dos judeus, que não tem essa categoria, nem foi rei na categoria política, como quando ele entrava em Jerusalém, né, e todos clamavam, né, ele seria o rei era uma concepção política, não? Que se tinha, e achava que Jesus ia fazer a grande revolução política, não? Entrando ali e assim. Então, Jesus foi profeta, sacerdote e rei, mas fora dessas categorias de uma estrutura institucional. Isto é, no caso, fora da categoria das categorias do judaísmo e fora também da política da época, porque ele não foi um rei político, não é? Jesus não foi sacerdote da religião judaica, não foi funcionário da religião judaica e não foi funcionário do templo, que era também uma possibilidade. Em outras palavras, Jesus não está ligado a estruturas, instituições humanas. Ele está acima de tudo isso.
Jesus. Aí vem o outro aspecto desse princípio de quebra de paradigma, é que ser leigo é ser povo de Deus. Ser povo de Deus é mais rico do que ser leigo. Por quê? Porque o leigo a gente pode usar dentro, por exemplo, numa conversa com um advogado. Aí eu posso dizer: olha, eu não fiz ciências jurídicas, eu sou um leigo. Agora, você não é um leigo, porque você fez ciências jurídicas. Então, dentro dessa categoria. Agora, dentro da igreja, a grande questão para nós é que a palavra povo é mais rica do que leigo. Há uma palavra no grego ligada a leigo, mas na verdade o que nos interessa é a igreja como povo de Deus. E é por isso que lá na carta de Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, 9 e 10, está assim: quem vós sois? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Logo, aí vem a conclusão a qual nós queremos chegar. Não há trabalho leigo que não seja sacro, não há trabalho sacro que não seja leigo. Até aqui está claro? Quer dizer, todo o trabalho que eu faço dentro da igreja, eu posso dizer: é um trabalho, por exemplo, eu sou pastor. Aí diz assim: bom, esse não é leigo. Bom, mas na verdade eu posso estar desempenhando alguma atividade. Por exemplo, estou consertando uma tomada, não tem nada a ver com o meu ministério consertar a tomada, não é? E aí eu posso dizer assim, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de habilidades, né, consertar a tomada não teria nada a ver com o reino de Deus, nem nada a ver com a linguagem religiosa. Poderia até se falar isso. Eu sou um leigo nisso. Aliás, sou muito só nessas coisas. Então, mas ao mesmo tempo, isso pode se tornar sagrado. Consertar a tomada. Perceberam? Por quê? Eu estou, quando alguém me pergunta: por que você está consertando a tomada se você não tem habilidade? Mas eu digo: estou investindo no reino de Deus, como povo de Deus. Então esse trabalho, que não é um trabalho específico pastoral, ele se torna sagrado. Aí um outro quadro, eu não posso... Ontem eu falei demais, mas eu tinha mais tempo. Hoje a gente perdeu um pouco de tempo aqui para começar. Aí vem assim: na literatura bíblica há alguns exemplos, mas eu quero me apegar mais a esses dois que estão aí, que é a experiência de Moisés no deserto. Quando a gente pensa em deserto, é um lugar difícil, não? Quem é que imagina que o deserto é um lugar bom de passar férias? É um lugar difícil, árido, muito árido, e um lugar onde, pela extensão, né, dos grandes desertos, como por exemplo o deserto do Saara, pela extensão, muita gente se perdeu no deserto, morreu no deserto, com sede, sem água. É um lugar de contrastes, né, porque durante o dia um calor que pode chegar a 50 ou mais graus, durante a madrugada frio extremo. Então um lugar difícil da pessoa sobreviver, o deserto. Pois é, mas há um momento, e aqui está em Êxodo capítulo 3, verso 5, que é aquele momento quando Deus chama Moisés. E onde é que Deus chama Moisés? Quem se lembra? Deus chama Moisés no deserto. Ele estava lá no deserto. E Moisés viu um fenômeno estranho, não é? Uma sarça ardente que queimava e não se consumia. Aí Moisés disse: vou ver que negócio é esse aí. Aí Moisés vai, e quando ele se aproxima, ouve a voz de Deus que fala: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque a terra em que estás é terra santa. Deserto é um espaço leigo, tudo bem? Deserto não é templo, deserto não é altar, deserto não tem coral cantando, entenderam? Deserto não tem nada disso, é um lugar leigo, é um lugar
é uma terra difícil, onde muita gente, muitas caravanas andaram por ali. Lugar de alucinações, não é? Aí com a sede, não tem água, as pessoas viam miragens, e aí mergulhavam o rosto na terra, e enchia a boca de areia, e morriam sufocadas pela areia. Esse é o deserto. Mas naquele momento em que Deus chama, o que é que aconteceu? O deserto, o árido, onde muita gente morreu, onde coral não canta, onde o conjunto não vai, não é isso? Onde não tem púlpito, o pastor não prega. Esse deserto árido se transforma em terra santa. Amém? Amém. Pode ser amém, nós somos todos protegidos. Esse lugar se transforma em terra santa. O que é que significa isso? Que quando Deus opera aquilo que é lei do leigo ou profano, que é uma outra linguagem que a gente pode usar, o que é profano, o que é do leigo se transforma em terra santa. Por isso que, como cristãos, estar com Deus é vislumbrar a possibilidade de estar em terra santa. Estar com Deus. Isso significa, daí volta aquele slide anterior, não é? Quando estou dizendo que logo não há trabalho leigo que não seja sacro, e não há sacro que não seja leigo. Porque se Deus está presente, pode se transformar em terra santa, em coisa sagrada. Assim pode ser com a nossa casa também, não é? Pode ser que o espaço religioso, o templo, o púlpito, o altar, que a gente queira chamar, ele se transforma em espaço profano. Quando a gente expulsa Deus dos nossos santuários e a gente prevalece no santuário, prevalece o meu poder, prevalece a minha força, prevalece o meu egoísmo, prevalece a minha política, prevalece os meus interesses pessoais. Nesta hora, aquilo que é sagrado se transforma em coisa profana. Está claro isso? Para todo mundo aqui? Está claro? Para todos lá? Ô Zé Bento, reverendo, que vai ser meu presidente do presbitério daqui a uns dias. Vou para o presbitério dele. Então, dentro dessa possibilidade, a gente avança. Eu quero voltar porque tem o véu do templo, né? Então ali se tornou terra santa. Aí tem uma outra experiência da literatura do Novo Testamento agora, que é exatamente quando Jesus morreu. E diz o texto lá em Mateus 27, 51, e eis que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E o que significa? O véu do templo separava o lugar santo do mais santo. Mas naquela hora em que Jesus morre, a morte de Jesus e a sua ressurreição significava que agora o espaço era de todos, não era só do sacerdote judaico lá, na religião judaica. Não era só do sumo sacerdote, não era só do que foi ordenado, não é? Como se fosse hoje, não era só do pastor, mas o espaço se torna um espaço democrático para invocar Deus em espírito e em verdade. Então aquilo que era santo pode se tornar não santo, mas ele vai ser mais santo à medida em que Deus foi invocado naquele lugar. Um outro aspecto a ser destacado. Então quem é o leigo? O termo leigo não se encontra como tal no Novo Testamento. É um conceito cristão, e leigos somos todos, como povo de Deus, como comunidade religiosa. Então, à medida em que as pessoas se transformem em uma comunidade religiosa, ali nós podemos dizer que é o espaço de todo mundo, do pastor, da zeladora, e não importa, não há hierarquia nessa comunidade.
existe uma diversidade de funções. Há uma diversidade de funções, mas somos todos iguais. E essa possibilidade de ser todos iguais é que é muito importante dentro da comunidade de Jesus Cristo. Quando ele tinha na diversidade, ele podia contar com a unidade. Ele tinha lá todos os apóstolos, não? Mas cada um era diferente do outro, não é? Cada um tinha a sua característica. E é interessante, uns intempestivos, uns até duvidosos, né? Teve até traidor. Ali estava a comunidade, a primeira comunidade que Jesus chama os discípulos. E aí, uma coisa interessante é que Jesus não dispensa ninguém, com todas as diferenças que havia lá. Ele podia dizer: vou ficar com os mais inteligentes, ou então vou ficar com os mais amáveis, vou ficar com os mais discretos. Não, ele não dispensou ninguém. Ali estava. Então, assim, essa comunidade cristã, que a gente chama igreja, é o lugar onde eu sou pastor e eu não posso dispensar ninguém. Tem um crente que não vai com a minha cara, tem um crente que quando chega na porta fica me chamando a atenção, tem um crente que diz que quando eu for pastor ele não vai mais lá, tem um crente que fica sempre me perturbando, mas tem um crente que é mais amoroso, tem um crente que é mais atencioso. Todos fazem parte da comunidade cristã. Todos estão ali, cada um com a sua diferença, com a sua peculiaridade. Não há ninguém mais importante ou menos importante. Todos são importantes dentro da economia eclesiástica, se nós queremos dizer que Deus criou a igreja. Os leigos somos todos como o povo de Deus na comunidade cristã. Quem é o leigo? Os membros das comunidades religiosas cristãs que formam a igreja. E quem responde ao chamado e se torna povo de Deus, esse é o leigo. Lá na linguagem da carta de 1 Pedro, de Pedro 2, 9 e 10. Os que respondem ao chamado de Deus e recebem dons, esses são leigos. E esses são povo de Deus. A gente quer chamar de leigo, a gente vai somente para fazer a ligação, nós podemos dizer que todos são povo de Deus. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é quem responde ao chamado e se torna leigo e povo de Deus. A igreja é constituída de homens e mulheres que Deus chama. Homens e mulheres que Deus chama. Aqui nós estamos pondo homens e mulheres, mas podem pôr crianças, jovens, todos, de todos os sexos, né? Sexo masculino, sexo feminino, homens e mulheres que Deus chama. Então, dentro dessa possibilidade, o que nós temos? Que a igreja, assim constituída, na verdade, a igreja precisa levar em conta algumas coisas desse chamado. Primeiro, há um Deus que chama. No mundo de hoje é um tanto complicado para a gente ouvir o chamado. Sabe por quê? Tem muitos chamados diante de nós. Todo mundo chama. Aí o Silvio Santos, sabe o programa dele, chama o baú da felicidade. Já viram isso? A felicidade que ele oferece cabe no baú. Ele já tem esse quadro, não? Nem sei, eu nunca assisto esse programa, mas tinha, né? Uma felicidade cabe no baú. E muita gente comprou aqueles carnezinhos, não sei quantos, não precisa levantar a mão para não ter constrangimento. Não sei quantos compraram, né? Querendo a felicidade, e compraram o carnezinho lá do Silvio Santos, e com isso havia uma esperança, né, de que alguma felicidade, como se o dinheiro trouxesse felicidade, se na verdade bens materiais significassem algum tipo de felicidade. Então, ao Deus que chama, até Silvio Santos chama. O Faustão chama, vem amanhã o programa domingo, vai ter uns quadros lá, vai ter cai não sei para onde, ele também está chamando. Tem pregadores que estão chamando para si, não estão chamando para Jesus. Não tem aqueles que chamam para si.
É como se eu dissesse: venham me ouvir, hein? Vou pregar tal dia, tem que ver, a minha mensagem é melhor, venham para mim. Não venham para Jesus, mas é um Deus que chama, como chamou Moisés, lá no deserto, no espaço considerado profano, árido, difícil, ali se transformou Terra Santa. Mas há um outro aspecto aí, que é um povo que deve ouvir o chamado. Por quê? Nós temos um problema sério que é de ouvir, né? Uns ouvem, mas não escutam. Sabe quando a criança fica: pai, mãe, tá bom, você está ouvindo, mas não parou para escutar. O que isso significa? No mundo de hoje, esse fenômeno é mais acentuado do que em todos os tempos. Não há espaço para um ouvir o outro, não? Porque cada um pega um prato e vai para o seu quarto, ou vai para entrar na internet, continuar na internet, ou vai para ver um programa qualquer, vai fazer alguma outra, mas a mesa desaparece. Pode não ter mais mesa de jantar nas casas. Em algumas casas é dispensável isso. Quando a mesa da refeição poderia ser a mesa da comunhão, para um ouvir o outro, sentar ao lado do outro. E quando tem a mesa, às vezes os problemas que estão ali nas conversas ao redor da mesa nem sempre são bem digeridos, né? Às vezes nem a comida é bem digerida, porque ali tem um constrangimento, um cobra do outro, o marido fala da mulher, a mulher fala do marido, um acusa o outro. Então esse espaço poderia ser um espaço de ouvir, ele também desaparece hoje nas nossas casas. E na sociedade, a gente passa no meio da rua, tem gente assim, estendendo a mão, a gente nem ouve, nem vê, nem ouve mais nada. A gente vai embora. Eu estou falando de quem mora numa cidade como São Paulo, né? A gente ignora, tem medo que aquela mão estendida seja uma mão agressiva, não é? Essa é a característica. E no meio de tudo isso, um Deus que chama, que quer ser ouvido e quer ser escutado. Não é só ouvir, mas é escutar, é trabalhar, né? Trabalhar exatamente aquilo que está acontecendo. Há um povo que deve escutar e atender o chamado de Deus. E é um Deus que envia. Ele chama e envia. Foi o que ele fez com Moisés, naquela terra que não era santa antes, que era o deserto, naquela terra que era profana, não no sentido moral, é profano no sentido de não ser sagrado, não? Naquela terra que era uma terra árida, difícil para sobreviver, ele chama, e é um Deus que nos chama hoje. E aí vem, há uma pessoa aí, uma irmã que eu pedi para, há um texto que está faltando aí, Isaías 6:9, que o conteúdo da mensagem não é de quem é chamado, mas é de Deus. E eu queria que essa irmã, onde está ela? Isaías 61:1. Onde está ela? Vem aqui ler. Vem aqui ler. Eis o que Deus espera quando Ele chama alguém. Isaías 61:1. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para aqueles que estão na prisão. Perceberam? Para que é que Deus nos chama? A gente diz: então, né? Mas será que todo mundo está em condição de fazer isso, né? Mas eu acho que Ele está chamando quem tem carro, né? Para ir levar sopão, não para mim. Ele está chamando quem sabe falar bem, né? Eu não sei falar. Há uma palavra que eu não gosto de desprezar, essa palavra da minha cultura. Eu estou há mais de 40 anos em São Paulo, mas eu sou nordestino, né? Minha origem é Aracaju. Tem alguém de lá? Não? Aqui? Não tem, né? Há uma palavra lá que eu não gosto de desprezar, viu? É a palavra munganga. Já ouviu falar? Não? Não sabem. Vou traduzir. Então é assim, quando a mãe chama o filho e diz: olha, vai lavar a louça, aí ele fica com munganga. Ah, não sou eu, manda fulano. Ah, eu lavei ontem. Ah, não sou eu, tal. Fala para o marido:
vem aqui me ajudar na cozinha. Ah, mulher, agora o Corinthians está apanhando o Santos, eu quero ver o fim dessa derrota. Bom, são mungangas. Moisés foi um grande mungangueiro. O que Moisés fez? Quando Deus chamou Moisés na terra que não era santa e se tornou santa, olha a munganga de Moisés: eu não sei falar, manda outro. Ah, não sou eu não. Tem gente mais habilitada, tem gente mais com mais capacidade. Não sou eu não. Muitas vezes no chamado de Deus para trabalhos dentro da igreja ou fora da igreja, a gente tem uma desculpa assim. Eu me lembro de uma igreja que pastoreei, aí sempre que eu chegava para uma pessoa que cantava muito bem, dizia: você pode cantar hoje? Ele tossia, fazia sabe, parece que eu não estou bem hoje. Era uma munganga dele. Então, na vida, no serviço da igreja, quando Deus nos chama, independentemente de ser leigo ou não ser leigo, de ser povo ou não ser povo, muitas vezes nós queremos arranjar uma desculpa. Eu não tenho carro, eu não tenho tempo, eu sou iletrado, eu não tenho condição, eu não sei chegar, eu não sei sair, eu sou meio mal educado, eu sou meio grosseiro. Até isso, até se acusa para não ouvir e atender o chamado de Deus. Esse é um aspecto. Agora, o outro desafio nessa nossa fala é a questão do lugar da vocação. Onde é que eu estou? Onde é que estamos quando Deus chama? Onde é o seu deserto quando Deus chama? No Monte da Transfiguração, pus monte aí, eu quero me referir ao Monte da Transfiguração, lembra? Jesus e mais 3 discípulos foi o Monte da Transfiguração. E quando Jesus estava ali no monte, os discípulos estavam meio sonolentos, né? Sonolentos ali, o texto fala, estavam premidos de sono. Mas estavam lá. Eu acho que entre um abrir e fechar de olhos, eles viram a glória de Deus. Jesus estava sendo o quê? Transfigurado. Que bom esse momento. E eles tentaram Jesus Cristo. Sabe o que eles falaram para Jesus? Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos criar uma estabilidade aqui. Aqui é bom demais. Vamos construir aí três cabanas, mas não precisa nem para nós já está bom. Não precisa ter cabana. 3 cabanas. Que bom é estarmos aqui. Muitas vezes o nosso chamado é desafiado pelo bom é estarmos aqui. Às vezes assim é bom, é difícil sair às vezes para ir para a igreja, né? Às vezes é difícil, escola dominical então, tem que levantar cedo, parece que o sono do domingo é maior do que o sono do resto da semana, mais cansaço, aí, mas quando chegar lá, tem um coral, bom é estarmos aqui, belo coral, tem um belo conjunto, bom é estarmos aqui, tem um belo pregador, bom é estarmos aqui, aí tem um grupo de jovens cantando, bom é estarmos aqui. Essa é a tentação. E os discípulos vivenciaram isso e tentaram quem? Jesus, para que ficasse ali no monte. Onde estamos quando Jesus nos chama? Estamos no monte? Estamos num lugar agradável do ponto de vista espiritual? O que estamos vendo nesse lugar? Ali os discípulos estavam vendo o quê? A glória de Deus. Mas muitas vezes na nossa prática não estamos indo também ao monte, vamos dizer, à igreja, aos cultos, assim, para ver a glória de Deus também. Às vezes nós estamos indo, por isso que eu chamo a atenção para o texto de Isaías, porque no chamado de Isaías ele vê a glória de Deus, a santidade de Deus. Às vezes a gente não vai para esse monte para ver a glória de Deus, a gente vai para ver a glória da roupa da irmã tal, a glória do pregador que vai falar, a glória do coral
especial que a igreja está trazendo, a glória de A, B e C, ou a sua própria glória. Não é isso? Tem pessoas que são narcisistas. Sabe o que é narcisista? É um indivíduo que adora a si próprio, só vê a si próprio, tudo que é bom é dele. Aí até na doença ele quer isso. Ele diz assim, o outro fala, sabe, uma dor de cabeça, ele diz, a sua dor de cabeça não é maior que a minha, não, a minha é maior. E outros falam, até na desgraça ele vê uma glória para contar para o outro. Onde você está quando Deus chama? Aí tem outro texto, no meio de um povo de lábios impuros. Foi assim que Isaías se encontrava. Lábios impuros do povo e lábios impuros de quem? De Isaías. Quando Deus chama, se esta é a situação, a pergunta é: temos que deixar o nosso lugar? Sim ou não? Segundo, devemos atender o apelo do chamado no mundo? Será que o nosso mundo é um mundo maravilhoso em que não temos nada para fazer? O que é o nosso mundo? Onde estamos? A nossa casa é o nosso mundo? Pode ser o nosso deserto, árido, difícil, de sérios problemas, de muita carência de afeto, carência de atenção, carência de zelo, carência de amor. Pode ser nossa casa. Quando Ele nos chama, nosso trabalho, às vezes é uma situação difícil. A escola onde estudamos, eu fui diretor de escola até o ano passado. No dia 1º, estava contando aqui com a irmã, dia 1º de novembro, eu me aposentei. Depois de 35 anos de trabalho no Estado e 43 anos servindo, não vamos fazer a conta da minha idade, e 43 anos servindo a educação pública, tanto no Paraná como no Rio Grande do Norte. Aí vamos dizer assim, esse homem está com 100 anos, não vai dar isso não. Então, a questão é assim, onde estamos? E para onde Deus nos chama? Para quê? Aí o próximo slide vai dizer o seguinte: olha, primeiro é preciso nos achar em nossa casa, porque é fácil ser missionário na África, é fácil ser missionário na China, e é mais difícil ser missionário dentro de casa, hein? É muito difícil ser missionário dentro de casa. 24 horas por dia sendo missionário, 24 horas por dia dando testemunho, 24 horas por dia sendo paciente, 24 horas por dia sendo tolerante, 24 horas por dia amando, 24 horas por dia tendo fé e esperança. Aí é difícil ser missionário, mas tem que começar em nossa casa. Porque onde estava perdida a dracma? Primeiro em casa. A dracma perdida em todo lugar, né? Em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança. Mas a história, a parábola diz que havia uma dracma perdida em casa. Por isso, antes de sair para a missão, precisamos resolver problemas conosco mesmo. Porque senão eu vou falar de coisas que eu não vi nem ouvi. Lembram daquele texto de quando Pedro e outros discípulos foram presos, né? E depois foram libertos. Quando eles foram libertos, vieram as autoridades, né? E disseram para eles o seguinte: ó, vocês estão livres agora, mas se vocês continuarem falando desse Cristo, de ressurreição, desse negócio aí, vocês vão voltar para a cadeia. Lembram o que eles responderam? Pois é, mas nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Para sair para a missão é preciso ter visto e ouvido a palavra de Deus falando primeiro ao seu coração. Amém? Amém. Primeiro na sua casa, primeiro ao seu coração, primeiro à sua vida, primeiro aí. É preciso fazer isso. A pergunta que a gente faz é se a gente está ouvindo alguma coisa de Deus hoje. Se a gente está lendo a Bíblia, se a gente está querendo ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir não.
a gente lê, mas não quer ouvir. E sempre que alguém prega lá na frente, olha, porque minha sogra não está aqui hoje, não. Hoje era o dia certo para ela. Meu filho tão rebelde, meu marido que me dá as costas, que não me ajuda a lavar a louça, a minha mulher que sempre faz cobrança, tão ciumenta. Por que ela não está aqui para ouvir esse sermão sobre o amor de Paulo, quando diz que o amor não há nem ciúme? Por que ela não está aqui? Para sair para a missão, primeiro, resolva os problemas com você. Tem até um livro que escrevi, que a primeira mensagem é: resolva os seus problemas com você mesmo. Precisamos resolver questões com pecados escondidos antes de sair para a missão, de aceitar a missão. Deus nos chama como estamos, mas a gente precisa fazer um ajuste de contas com Deus. Há muitos pecados, alguém falou, pecados estimados, né? Lembra? Ontem não sei quem falou isso. Mas há pecados escondidos debaixo da tenda, debaixo da capa. Lembra a capa de Acã, aquela história toda? Pois é, há muito pecado escondido, não confessado ainda diante de Deus. Há muito pecado que a gente, essa oração assim, ó, Deus perdoa meus pecados. Oh, massificou, hein? Ficou fácil. Desse jeito é fácil confessar. Confessar pecados pode ser joelhos no chão, pode ser noite sem dormir, pode ser lágrimas derramadas, pode ser o fenômeno da reconciliação, pode ser levantar-se para uma nova vida. O grande milagre não é a cura da perna que estava doente. O grande milagre não é a cura do câncer, porque a vida aqui é passageira. O grande milagre é o perdão para os nossos pecados. Porque se você tiver com os pecados perdoados, mesmo com câncer, 2 cânceres, quanto for, você vai para o céu. Mas se tiver o corpo inteiro, bonito, esbelto, todo do jeito que nós gostamos, e os pecados estiverem escondidos, vai ser difícil a nossa entrada no céu. Quanto tempo eu tenho para falar? Porque a gente começou atrasado. Termina 10 e meia, não é? Falta quanto? Meia hora. Ah, aí tem muito tempo. Vamos falar bastante. Quando nós nos referimos a tudo isso, o mundo como nosso local de trabalho, a pergunta é: como é que temos interagido nesse mundo? Porque às vezes nós, por exemplo, funcionário público, né? Eu fui funcionário público a vida toda e me aposentei assim, né? Mas quantas vezes o funcionário público não é o melhor exemplo de trabalho? Chega atrasado, sai mais cedo, não é? Eu me lembro que na educação, né, que a minha área foi sempre educação, havia uma época que era assim, não sei quantas professoras aqui ou professor tem, você podia dar falta médica, né? Você ia hoje, aí amanhã você faltava, ia abonar. Ia no outro dia, podia abonar, ia abonar porque falta médica. Dia sim, dia não. Depois o governo acabou com esse negócio. E tinha gente que usava tudo que podia para faltar, para não ir. Exatamente, para não ir. E quando ia, arrastando os pés, né? Eu lembro de uma senhora que sentava no telefone, ela disse assim: põe o telefone aqui nas minhas costas, para eu só fazer assim, para pegar, para não me levantar. Essa senhora infelizmente morreu. Talvez se ela se levantasse mais, andasse mais, ela era muito, assim, fisicamente de muito peso, muito forte. Muito obrigado. Ela tinha dificuldades. Então muitas vezes no nosso local de trabalho, não é? O nosso testemunho em relação ao amor de Deus deixa a desejar. Temos sido sal da terra, temos sido luz do mundo em nosso testemunho? Pois é. O mundo como nossa igreja. Passamos pela casa, passamos pelo trabalho, agora nós entramos onde? Na igreja. O espaço da igreja é sagrado ou profano? O espaço da igreja é sagrado ou profano?
A princípio era sagrado, né? Tem gente que já chega para o pastor e fala assim: se eu pudesse não saía da igreja, dormia na igreja. Não tem gente que fala isso? Que ali é bom demais. Tem gente que diz assim: eu queria morrer na igreja, no meio do culto na igreja. Olha a confusão que ia dar, não é? Mas tem gente que fala isso, porque acha que a igreja, que o lugar é sagrado. Mas ele, dependendo das sandálias dos seus pés, o lugar da igreja pode se tornar o quê? Profano. Ele pode se tornar profano. Aí quando nós imaginamos que a igreja está ali naquele lugar, nós nos esquecemos que a minha casa pode ser a igreja. Porque a minha casa também pode ser um lugar sagrado, como pode ser um lugar profano. Depende de como nós nos relacionamos nesse primeiro grupo social, que é a família. Então eu posso fazer com que o espaço social, que é a minha família, seja contaminado por aquilo que é profano ou por aquilo que é sagrado. A casa de muita gente é um inferno. Sartre, que foi um pensador ateu e muito crítico, né? Ele escreveu uma peça interessante chamada Entre Quatro Paredes, e nessa peça Sartre faz referência ao outro como o inferno. O outro é o meu inferno. Muitas vezes na vida, na família, o outro é o inferno do outro. O pai é o inferno dos filhos. Os filhos é o inferno do pai. Os irmãos, um é o inferno do outro. As divergências, as dificuldades, as cobranças e assim por diante. Na verdade, quando nós imaginamos assim, nós pensamos que a igreja é só ali. Quem é da primeira igreja presbiteriana independente de Poços de Caldas, a igreja é ali. Mas a sua casa, lá em Ribeirão Pires, lá em... Vai, dê um lugar longe aí. Onde? Piraju. Piraju e outro? Ourinhos. Ourinhos, né? Pode achar que a igreja é lá. A igreja está em você. E dentro desse espaço, aí surgem os desafios. Primeiro, eu tenho transformado esta minha convivência nesse espaço que eu chamo religioso, sagrado, não profano, o lugar onde a glória de Deus acontece. Tenho visto isso, tenho caminhado para isso, tenho trabalhado por isso, tenho experimentado tudo isso. A glória de Deus na vida da mãe, do pai, do filho, do irmão, da sogra. Às vezes, há uma das coisas interessantes aqui, quando a gente fala do mundo como nossa igreja, lugar para a glória de Deus, lugar para a santificação, para confessar pecados, lugar de aceitar desafios e descer do monte, já falamos, e lugar de tomar consciência da missão de Deus. O Deus que nos chama, não nos chama só para as reuniões sociais dentro da igreja. O Deus que nos chama, nos desafia para a sua missão no mundo. Ele nos chama para isso. Não chamou Moisés para dizer: ó Moisés, você vai recuperar o seu status que você perdeu lá no Egito. Vai lá, massacra aquele povo, massacre tudo aquilo e você vai ser o rei do Egito. Não foi isso não. Por isso que Moisés teve dificuldade de ir, mas eu tenho que ir, tem que voltar lá, tem que enfrentar o faraó. Era esse o chamado, era enfrentar desafios. Puxa vida, mas eu tenho que reencontrar aquela situação. É aquela situação. Daí a dificuldade. E daí a dificuldade que nós temos quando falamos de tomar consciência da missão de Deus. Porque a missão de Deus se começa já na minha casa, e é aí que eu tenho que começar a ressignificar a vida da igreja. Isto é, encontrar um novo significado para a vida como igreja. Esse é o grande desafio de todo esse encontro. Nós estamos aqui
Como é que é o tema maior? Conhecendo o quê? A vontade de Deus. E aí somos desafiados, quer dizer, não adianta a gente vir para cá e dizer assim, bom, quando eu chegar em casa, eu vou mudar. Não, é aqui que vai mudar, é aqui que deve começar. E é assim, lembra daquele canto, é assim, a começar em mim, é aqui. Eu não vou esperar que a minha mãe mude, que meu irmão mude, que meu marido mude, vai começar em mim. As iniciativas deverão começar em mim, na minha consciência, no meu coração, na minha vida espiritual, na minha vida moral, profissional, na minha vida como pai, como filho, como mãe, como genro, como nora, como sogro, sogra. É aqui que a vida tem que começar. A missão começa aqui. Essa é a missão de Deus. E aí que a gente vê que é muito difícil isso, quando a gente aqui fica grávido de felicidade, né? E reencontra pessoas, amigos de muito tempo. Aqui a gente ouve pessoas que a gente nunca imaginou que ia ouvir. Aqui a gente ouve música de qualidade. Aqui tudo é bom. Mas aqui é o monte. Aqui é o monte da transfiguração. Lembram-se de que aconteceu quando Jesus desceu do monte, não? Estão lembrados? Aí diz que Jesus desceu o monte. Olha porque não disse nada. E ao pé da montanha, o que é que havia? Uma grande multidão. E no meio da multidão, um pai que representava a aflição dessa multidão, não é? E um filho que representava a aflição do jovem daquela época. Aí ali, o que é que aconteceu? Ao descer do monte, eis que um pai disse assim. Agora eu vou falar numa linguagem bem nordestina, né? Para não deixar nada para trás. Olha aqui, Jesus, eu já pedi a todo esse povo aqui, seus discípulos, não fizeram nada, não são de nada. Eles não sabiam, eles não tinham visto nada. Eles não viram nada da glória de Deus. Quando a gente vê a glória de Deus, é outra pessoa. A força é maior, o entusiasmo é maior, a motivação é maior. Então, eles não fizeram nada. A minha esperança está em ti. A sociedade, de modo geral, está dizendo isso para nós como cristãos. A sociedade está dizendo isso a cada um de nós como cristãos. Nós estamos apelando para tudo, é o que a sociedade está dizendo. Todo mundo que diz que ali tem felicidade, a gente vai atrás. Ali tem um salvador, a gente vai atrás. Ali tem solução, a gente vai atrás. Ali tem tudo. Quando na verdade não encontramos a esperança. E às vezes nós somos parte daqueles discípulos que não subiram o monte. Lembram disso, não? E quem não sobe o monte para orar, para ver a glória de Deus, para ouvir a voz de Deus, não tem o que falar para os outros. Não tem o que falar para os outros. Não tem. Agora vamos entrar na igreja no que se refere às situações mais pontuais. O mundo como nossa igreja é o lugar de assumir compromissos. Eis-me aqui. Não há lugar para, leve essa palavra aí, não esqueçam mais. Não há lugar para mungangas diante de Deus, hein? A gente pode enganar o pastor da igreja, o presbítero da igreja, a diaconisa da igreja, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Então não há desculpas para Deus, que Deus conhece a palavra antes que chegue à nossa mente. Ele já sabe o que nós vamos falar. Não há. Então, eis aqui, eis-me aqui, envia-me. Lugar para aceitar trabalhos, por exemplo, específicos. A coordenadoria local de adultos seria um lugar? Como é que está a coordenadoria local de adultos na sua igreja? Quais são os projetos? Que ideias você tem participado com os estão lá? O que você pode compartilhar daquilo que você já aprendeu, ou aprender com os outros? Às vezes nós, né? Por exemplo, eu sou pastor da igreja.
Sou pastor de igreja. 43 anos, aí vamos contar a idade novamente. 43, quase 44 anos de ministério. Mas muitas vezes eu aprendo com o irmãozinho humilde que está ali no canto. Com o irmãozinho, com uma criança, a gente aprende. Com uma criança, com a zeladora da igreja, se é que a gente vai fazer essa hierarquia que não existe, porque como povo de Deus, comunidade, tudo é comum, os direitos e os deveres, tanto para o pastor como para qualquer outro membro da igreja. Pois é, eu aprendo com um irmãozinho que muitas vezes é até analfabeto. Eu aprendo, há uma experiência de vida, algo que eu ainda não consegui conceber, algo que eu não consegui entender, e ele me faz entender. A coordenadoria local de adultos é uma possibilidade, é uma porta que se abre para a realização da obra. E às vezes é onde a gente mais diz assim, não, é muito comum as pessoas falarem isso para a regente de coral, né? Vem cantar aqui no coral, tá fraquinho, precisa de homens. Ah, mas não tenho tempo. Quer dizer, todos que tem lá, tem tempo, né? A ideia que passa é que todos que Deus chama estão muito ocupados. E os que vão aceitar é os que estão desocupados. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que ocorre em nossas coordenadorias locais? Será que é isso mesmo? E a gente sabe que os mais ocupados são os que estão se desgastando mais. E você pode ser a diferença nesse trabalho local, ou mesmo no trabalho regional. Você pode ser a diferença. E essa diferença não é ocupar o cargo mais alto das coordenadorias que existem por aí, mas é muitas vezes ocupar o mais simples daquilo que está ali. Uma das coisas que nós vimos aí é exatamente a questão dos dons que são pessoais e são comunitários. Ontem, o reverendo Natan, o Jonathan e a Ana Carolina foram meus alunos lá na Faculdade de Teologia. E eu citei o nome da sua igreja ontem, viu? Me desculpe, mas não foi para falar mal, não é? Quando eu fiz referência àquele grupo que estava cantando ontem, canta hoje também, não? Numa igreja rural. Uma igreja rural. Deus deu àquela igreja, naquele lugar, um dom comunitário. Porque aquilo que eles fazem quando cantam só vai dar muito certo porque é comunitário. Se cada um quiser fazer solo, sozinho, aí a beleza é outra. Mas essa é a beleza da comunidade que se levanta e canta, que se levanta e dá testemunho, não é? E nós muitas vezes achamos que para atender o chamado de Deus nós temos que ter uma coisa muito especial. Mas não é assim não. Há um autor chamado David Bosch que escreveu sobre missão. O trabalho dele é missão transformadora. Aí, Jonathan, eu dei aula de missão para você. Você deve ter ouvido eu falar isso aí. Não pode ter esquecido. Então, missão transformadora. O que me chama a atenção desse autor que já apareceu no acidente automobilístico é que ele diz o seguinte: o que nos trouxe o Evangelho de Cristo até aqui não foi a televisão, não foi o rádio, não foi a internet, nada da mídia, porque nem existia, mas foi o testemunho dos primeiros cristãos. Para mim isso faz a diferença dentro dessa relação de dons que a gente possa imaginar. Eu não sei cantar, eu não sei falar em público, eu não sei orar, eu não sei. E o seu testemunho é o primeiro dom. Testemunhar é o primeiro dom. Ele diz: foi isso que nos trouxe o Evangelho de Cristo até aqui. Será que não estaria faltando o testemunho como esse primeiro dom para nós? E ele começa onde é? Que nós vimos, começa onde? Dentro de casa. A dracma se perde primeiro onde? Dentro de casa. E aí estão as alternativas para o trabalho a ser realizado.
E cada um vai descobrir de que forma ele vai ser importante nesse trabalho. Por exemplo, nós podemos ter uma pessoa analfabeta e que ela vai visitar um idoso da igreja que está esquecido, que às vezes nem eu como pastor não fui visitar. Pode acontecer. E aí ela vai visitar aquele idoso naquela casa simples em algum bairro da periferia de sua cidade. Ela nem sabe ler, mas ela vai conversar. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas nem sempre estão precisando de grandes eruditos para falar uma verdade. Precisa de pessoas que sejam verdadeiras naquilo que fazem. Aí ela vai lá visitar e começa a conversar com o idoso ou com a idosa. Acha que isso faz a diferença na vida daquele idoso? Quando a gente fica doente, fica no hospital, eu graças a Deus nunca fiquei em hospital, mas não estou dizendo que não vou ficar um dia, mas sabe como é, né? Então, quando uma pessoa fica no hospital, quem já ficou sabe o quanto é difícil não ter alguém ao seu lado. Agora a minha sogra está há um mês, né, hospitalizada, o rim parou, voltou a funcionar, os rins voltaram a funcionar, o coração parou, deu choque, voltou a funcionar, tudo nela está assim, na base do choque, uma hora é o rim, outra hora é o coração, aí agora voltou para casa, aí voltou a ter batimentos fortes, aí volta para o hospital, vai, dorme lá, dorme aqui. Pois é, e uma das coisas que ela sempre está reclamando, sem estar consciente, onde está fulano, onde está Beltrano, ela acha que está só. Ninguém quer ficar só, principalmente na enfermidade, quando chega a dor. Ninguém quer estar só quando a desgraça bate a nossa porta e nós não conseguimos mais ver a glória de Deus, porque não temos mais forças para subir um monte e para ver a glória de Deus. O que estamos fazendo? E o hino que foi cantado agora lá na devocional, se eu sou cristão, o que estou fazendo? Quando nessa sociedade há muito idoso que está esquecido, e às vezes esquecido no fundo do quintal da sua casa, porque na sua casa ele não cabe mais. Não conheço a história de ninguém aqui, porque no fundo do quintal ele não cabe mais, porque ele é inconveniente. E eu me lembro quando visitando um casal, e tinha uma senhora, 90 anos, bem de idade, e aí sempre que eu ia lá, a velhinha queria falar, queria contar uma história, a história dos pais dela, dos avós, uma história de pessoa de 90 anos. E aí quando ela queria falar mais, aí vinha a filha e dizia assim: mãe, o pastor tem tempo, ele tem que visitar outras pessoas. Aí vinha o genro e dizia assim: ó, a senhora fica quietinha. É assim. Se você pode pelo menos visitar um idoso, sentar-se ao seu lado, ainda que não saiba ler e não tenha grandes conhecimentos da Bíblia, mas ficar ao seu lado, dar-lhe atenção, ouvir a sua palavra, já é um grande ministério, já é um grande testemunho para a glória de quem? De Deus. É um trabalho anônimo? É. Vai dar alguma referência elogiosa lá na frente? Não. Mas é essa a missão de Deus para a sua igreja. E é essa a missão de Deus através de homens e mulheres que têm que sair para ações concretas no meio das multidões de jovens lunáticos, de pais desesperados, de mães aflitas e muitas vezes mães de grande prole. Tem muitos filhos e já não dá mais conta de educar esses filhos, porque hoje quem educa? Todo mundo educa nossos filhos. Antigamente o pai e a mãe diziam: eu educo meu filho. Agora não. Hoje a escola educa, a família educa, o vizinho educa, a internet então educa, deseduca, uma confusão de tudo isso. No meio disso, aí está você chamado
se a gente botar aquele primeiro quadro, chamado para reconhecer a importância do trabalho leigo ou do trabalho como povo de Deus? Para reconhecer a importância do trabalho como povo de Deus na história que nós não sabemos interpretar. Amém?